E a última pergunta: o medo de Deus. A ideia de que existe um Deus que olha por nós, mesmo que seja hipotética, não lhe parece útil de alguma forma? Porque só a ideia de descartá-la faz com que eu sinta um medo enorme. Por que você tem medo de descartar a ideia de Deus? Com certeza, a ideia de Deus está evitando que você fique com medo. Então, no momento em que a descarta, você começa a sentir medo. Trata-se de um tipo de proteção psicológica. Só isso. A criança está fadada a sentir medo. No útero da mãe, ela não tem medo. Nunca ouvi falar de uma criança no útero da mãe que pensasse em ir a uma sinagoga, ou a uma igreja, ou em ler a Bíblia, ou o Alcorão, ou o Gita, ou ficasse pensando se Deus existe ou não. É inconcebível que uma criança no útero da mãe vá de algum modo se interessar por Deus, pelo demônio, pelo céu ou pelo inferno. Para quê? Ela já está no paraíso. As coisas não podiam estar melhores para ela. Ela está completamente protegida num ambiente cálido, aconchegante, flutuando em substâncias químicas que a alimentam. E o que é surpreendente, nesses 9 meses, a criança cresce mais do que crescerá em 90 anos proporcionalmente. Em 9 meses, ela faz uma longa jornada. Surge do nada e se torna um ser. Em 9 meses, ela atravessa milhares de anos de evolução, dos primórdios até hoje. Ela passa por todas as fases. E a vida é absolutamente segura. Não há necessidade de conseguir um emprego, nenhum medo de passar fome. Tudo é feito pelo corpo da mãe. Viver 9 meses no útero da mãe, dentro de um ambiente tão seguro, cria um problema que deu origem às assim chamadas religiões. Quando a criança sai do útero da mãe, a primeira coisa que acontece com ela é o medo. É óbvio, ela perdeu seu lar, a segurança, a calidez, o ambiente, tudo o que ela considerava seu mundo desaparece. E ela é atirada num mundo estranho, do qual nada sabe. E tem que começar a respirar sozinha. Leva alguns segundos até a criança perceber que tem de respirar por si própria. A respiração da mãe já não faz isso por ela. Só para que ela perceba isso, o médico a segura de ponta cabeça e bate em seu traseiro com força. Que começo e que boas-vindas! E assim que ela apanha, começa a respirar por si. Você já notou que basta ficar com medo para que a sua respiração mude? Se não notou, note a partir de agora. Sempre que você está com medo, a sua respiração muda imediatamente. E quando está à vontade em casa, sem medo de nada, sua respiração segue um ritmo harmonioso, equilibrado, cada vez mais silencioso. Numa meditação profunda, às vezes até parece que você parou de respirar. Não parou, mas quase. Para
Para a criança, o começo é o medo de tudo. Durante 9 meses, ela ficou no escuro e, num hospital moderno onde vai nascer, há luzes fosforescentes e brilhantes por todos os lados. E para os olhos dela, sua retina, que nunca viram uma luz antes, nem mesmo a chama de uma vela. Isso é demais. A luz é um choque para os olhos dela. E o médico não espera sequer um segundo. Corta a ligação que ainda a une à mãe, a última esperança de ela ficar segura. Aquele serzinho tão pequeno. E você sabe perfeitamente bem que ninguém parece mais indefeso do que um bebê humano, nenhum outro ser vivo em toda a existência. É por isso que os cavalos nunca formularam a hipótese de Deus. Os elefantes nunca aprenderam sobre a ideia de Deus. Não há necessidade. O filho de elefante imediatamente começa a andar e a olhar ao redor, explorando o mundo. Ele não é tão indefeso quanto o bebê humano. Na verdade, tanta coisa depende do desamparo do bebê humano que você ficaria surpreso. A família, a sociedade, a cultura, a religião, a filosofia, tudo isso depende do desamparo do bebê humano. Nos animais, as famílias não existem por um simples motivo. O filhote não precisa dos pais. O homem tem de se decidir por certos sistemas. O pai e a mãe têm de ficar juntos para cuidar do filho. Esse é o resultado do caso de amor que tiveram. É dever deles. Agora, se um bebê humano é abandonado, assim como tantos animais são, não dá para imaginar como ele poderia sobreviver. Impossível. Como iria encontrar comida? A quem iria pedir? O que iria pedir? Será que ele nasceu antes do tempo? E existem alguns biólogos que acham que o bebê humano nasce prematuramente. 9 meses não são suficientes, pois ele nasce completamente indefeso. Mas o corpo humano é feito de tal modo que a mãe não pode carregar o feto por mais de 9 meses, senão ela morre. E a morte da mãe significa a morte da criança. Já foi calculado que, se a criança pudesse viver no útero da mãe por pelo menos 3 anos, então ela não precisaria mais de um pai, de uma mãe, de uma família, da sociedade, da cultura, de Deus, do padre. Mas a criança não pode viver 3 anos no útero da mãe. Essa estranha situação biológica afetou todo o comportamento humano, seu pensamento, estrutura familiar, sociedade. E isso deu origem ao medo. A primeira experiência da criança é o medo. E a última experiência do homem é o medo.